Olá, meus amores! Hoje, na aula de ciências, nós iremos estudar sobre a evolução dos seres vivos, que está lá no livro de vocês, no capítulo 11. Então, eu dividi esse capítulo em alguns tópicos e hoje a gente vai estudar o primeiro tópico, sobre essa evolução de todos os seres vivos. E para registrar, para a gente saber que realmente esses seres vivos evoluíram, um dos fatores mais importantes para esse conceito vão ser os chamados os fósseis, né? Vocês já ouviram falar de fósseis? O que são fósseis? São restos de seres vivos mortos que são encontrados em pedras, em ossos, né? Então, aqui a gente vai ver que a gente tem uma imagem de um fóssil, né? De um animal que não existe mais. Então, como é que ele vai ser conceituado? São vestígios de animais e vegetais, que muitas das vezes a gente encontra fósseis de plantas, muito antigos, só depois de 11 mil anos é que ele é considerado um fóssil, que foram preservados com o passar dos anos por meio de processos naturais, gente, ou seja, por meio da natureza. Então, os fósseis são o quê? São recursos muito importantes para se estudar essa tal evolução chamada. Essa evolução vai ser conceituada como? O que é essa evolução, né? Evolução, gente, vai ser um processo através do qual vão ocorrer mudanças com os seres vivos ao longo dos tempos, dando origem a novas espécies. Então, gente, o que é que significa dizer? Que a evolução ela acontece a longo prazo, ela não vai acontecer do dia para a noite, ela vai acontecer depois de milhões e milhões de anos. E o que são essas novas espécies? Primeiro a gente tem que conceituar o que são espécies, né? Espécies são todos aqueles descendentes férteis que conseguem cruzar entre si e gerar outro descendente. Quando eu tenho dois descendentes que cruzam entre si e conseguem gerar um novo descendente, isso vai ser chamado de uma nova espécie. Então, seres vivos, o planeta ele vai estar repleto de espécies que estão em constante evolução. Nessa imagem, gente, eu não quero que vocês pensem que o homem, muitas das vezes as pessoas acham que o homem evoluiu do macaco. O que é que vai acontecer aí? É que nós vamos ser ancestral comum de um desses primatas, né? Que ele é considerado um primata porque ele vai ter o polegar assim como nós. Então, por que eu coloquei essa imagem? Para vocês entenderem que o homem não evoluiu do macaco, mas que nós vamos ter o mesmo ancestral comum ao dele, ok? Nós não evoluímos, é o mesmo ancestral comum. Ancestral é aquele que veio lá do passado e que deu origem a nós. E aí, como é que acontece essa evolução? Eu já falei que ela acontece com o passar do tempo, em milhões e milhões de anos, bilhões de anos, ela vai acontecer com a formação de uma nova espécie, né? Só que aí, gente, alguns cientistas, eles tentaram responder essa pergunta, como é que acontece a evolução? E agora a gente vai estudar algumas teorias desses cientistas que discordavam um do outro, mas que estudavam a mesma coisa. Esses cientistas famosos era chamado de Lamarck, né? E também o outro muito famoso era chamado de Darwin. Então, cada um estudou coisas que levavam à evolução e a partir de que eles estudaram essa evolução a partir da observação de fósseis. Essa observação desses fósseis, eles levaram os cientistas a discutir sobre essa evolução. E alguns fósseis eles viram de animais que foram já extintos. Então, isso aí foi o que levou a eles estudarem mais ainda essa evolução. Então, a evolução vai ser o que, gente? Sucessivas modificações que deram origem a novas espécies, que são as espécies atuais que nós temos. O primeiro foi chamado de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Ele foi um cientista francês, né? Ele viveu mais ou menos no século de 18
E essa teoria é chamada de Lamarckismo. Foi o primeiro a propor a teoria da evolução. E ele dizia o quê? Ele propôs o que nessa teoria evolutiva dele, chamada de Lamarckismo? Que ela foi baseada, gente, em dois conceitos. O primeiro conceito, ele falava que era a lei do uso e desuso. O que é a lei do uso e desuso propõe? Ele dizia que as partes do corpo de animais, de plantas, as partes mais utilizadas, elas iriam se desenvolver. E a menos utilizadas, elas iriam atrofiar. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, das cobras. Ele dizia que as cobras eram lagartos que não utilizavam as patas, essas patas não foram utilizadas e atrofiaram. Ainda dizia sobre essa lei do uso e desuso, no lamarquismo, ela afirmava que o quê? Que quanto mais se usava uma parte do corpo, mais ela se desenvolvia. Como, por exemplo, se eu tivesse um pai que ele fosse um fisiculturista, ele gostasse muito de musculação e ele desenvolvesse músculos, o que iria acontecer? Esses músculos, quanto mais ele utilizasse, mais ele desenvolvia e mais eles apareciam. Ele dizia isso, eu dei só alguns exemplos para conceituar essa lei do uso e desuso. E ele ainda dizia o que, gente? Que essas características que eram adquiridas ao ser utilizadas esse órgão, elas eram repassadas para os seus descendentes. Se você tivesse um pai que ele tinha músculos, você também iria nascer uma criança musculosa, porque você tinha adquirido essa característica através do seu pai. Então, ele afirmava isso. Só que aí, gente, o que foi que aconteceu? Essa teoria lamarquista, hoje, ela não é a mais aceita, né, pelos pesquisadores, pelos cientistas, pela comunidade cientista. E ele admitia que a evolução, ela não existia. Então, ele acabava admitindo que a evolução não existia. Então, essa é a teoria lamarquista, que não é mais aceita, mas vocês precisam conhecer. Existia uma segunda teoria, que é a teoria de Charles Darwin, que é chamada teoria da seleção natural. O que era que Charles Darwin, ele conceituava? Ele conceituava a seleção natural, ele conceituava que originava novas espécies e que essas características, eles não sabiam ainda na época que existiam as características hereditárias, como nós estudamos no capítulo anterior, porque eles não tinham microscópio, eles não sabiam que tinham células, mas eles sabiam que tinha alguma coisa que era herdada pelos filhos, né? Então, o que ele afirmava, Charles Darwin? Que os organismos mais bem adaptados ao meio ambiente, tinham maior chance de sobreviver. Então, maior chance de sobreviver aquele que melhor se adaptava. Então, ele deixava o mais bem adaptado, deixava um maior número de descendentes. E esses descendentes iriam passando as características hereditárias de um para o outro. E essa descendência, ela iria ocorrer por seleção natural, até originar as espécies. É tanto que eu escolhi essa frase, que ela é bem comum de Charles Darwin, que ela afirma o quê? Que as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, mas sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Então, as espécies que se adaptam melhor ao ambiente, elas são capazes mais de sobreviver, ok? Então, eu vou passar aqui para vocês, onde esse vídeo vai falar um pouquinho mais sobre a história de Charles Darwin. 1835, Ilhas Galápagos. O jovem naturalista inglês Charles Darwin recolhe amostras de todo tipo de animais e plantas para seus estudos. Suas observações nestas ilhas serão fundamentais para formular suas teorias que, após muitos anos, publicará na sua grande obra.
A origem das espécies. Um livro revolucionário que mudou a forma de entender a biologia e que deu origem a novas teorias científicas. Neste livro, Darwin estabeleceu o princípio científico de que cada espécie nem sempre foi como a conhecemos atualmente, mas que se transformou e modificou ao longo do tempo. 3 conceitos são importantes para conhecer as teorias de Charles Darwin: seleção natural, evolução e origem das espécies. Nos animais e nas plantas podem aparecer de forma casual mutações ou modificações das suas características, como por exemplo, a traça que nasce com uma variação de cor com referência aos pais. Suponhamos que esta mutação ou nova característica melhore a capacidade de sobrevivência de um animal no seu ambiente. Os animais com essa característica favorável, que se adapta melhor ao lugar onde vive, têm mais possibilidades de se alimentar e ter mais filhos que os outros de sua mesma espécie que não possuem essa característica. Como os filhos herdam os traços dos pais, os filhos de pais com traços favoráveis terão normalmente esses mesmos traços. Assim, geração pós geração, um traço que no começo tem pouquíssimos indivíduos vai ficando cada vez mais frequente até chegar a ser normal dentro da espécie. Este processo conhecemos como seleção natural. Com o passar do tempo, vão se acumulando as mutações favoráveis e as espécies vão mudando, adaptando-se continuamente no ambiente que não para de mudar. É assim que se produz a evolução das espécies. 2 grupos de animais de uma mesma espécie, se evoluírem em lugares diferentes, com ambientes diversos, podem chegar a constituir espécies diferentes. Desta forma, um processo tão simples como a seleção natural nos ajuda a entender a origem das espécies. Charles Darwin foi um dos homens mais importantes do seu tempo e é considerado por muitos como um dos cientistas mais influentes da história. Suas teorias sobre a origem e a evolução das espécies foram grandes novidades na sua época e ainda hoje são estudadas e discutidas. Darwin morreu em 1882. Seu legado mudou o pensamento de uma época e abriu as portas para uma nova forma de entender a ciência, o mundo e o papel que desempenha o homem no nosso planeta. E o papel que desempenha o homem no nosso planeta. Então, como vocês podem ver aí, gente, a importância de Charles Darwin, né? Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Se vocês não tiverem entendido, revejam o vídeo. Se ainda não tiverem entendido, pode me procurar no privado. E não deixem de me mandar as atividades. Um cheiro para todo mundo e até a próxima aula, se Deus quiser.